Olá, bom dia a todos. Eu sou a Emily e hoje estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de panorama midiático sobre a televisão, né? Que é um espaço tão amplo. Muitas pessoas acham que, não, TV é só você apresentar, mas tem tantas áreas, então achamos muito importante trazer isso para vocês. Quero agradecer, né, aos meus colegas Mariana, Stephanie, Gustavo, Eleones e Vinícius, né, que estão aqui ajudando a gente. E principalmente ao nosso entrevistado, Sandro, muito obrigada. Nós queríamos fazer algumas perguntas, né, sobre esse meio. E eu acho muito interessante, né, porque você, mais de 30 anos, né, você passou na RPC, apresentando tanto como repórter, tanto como âncora ali, né, do Boa Noite Paraná, eu lembro de você. Então é muito legal, né, essas experiências que você pode nos contar hoje. Eu fico muito feliz. Bom, primeiro, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por terem vindo aqui. Eu me vejo em vocês lá no comecinho da carreira, né? Também ficava um pouquinho nervoso, um pouquinho tenso, a respiração fica diferente quando você está diante de alguém que já trabalha na profissão, mas é isso, todo dia é um dia diferente no jornalismo, isso é que é gostoso da profissão. Eu espero que de alguma forma vocês se encantem, né, com essa profissão. A gente vai sempre ter que saber de tudo um pouco, às vezes alguns se especializam e acabam fazendo também esse jornalismo voltado para a economia, voltado para a segurança pública, voltado para o direito. Tem várias áreas que a gente pode se aprimorar, mas eu gosto muito dessa do dia a dia, desse jornalismo que ele é vivido pelas pessoas, que elas vivenciam o trânsito, a rua, a segurança, e que faz diferença na vida dessas pessoas, né? Que a gente consegue, de alguma forma, trazer esse dia a dia para a televisão. Bom dia, Sandro. Bom dia, Vinícius. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente. É um prazer. E podemos começar com a pergunta? Sim, fique à vontade. Quando você iniciou sua carreira de apresentador no jornal, você estava se sentindo preparado? O que foi o seu maior receio no momento? Olha, quando eu fui para a apresentação, eu já devia ter uns 20 anos de reportagem. Eu acho que esse começo é muito bom, né? O começo na reportagem, você encara imprevistos, você encara chuva, sol, você se prepara para aquilo que não está no script, você tem que improvisar. Então, a reportagem de rua é uma escola. Você trabalha com parceiros, em televisão ninguém faz nada sozinho, você trabalha com parceiros que normalmente têm experiência para te ajudar. Eles fazem imagens, falam, nossa, eu gravei uma imagem lá que eu acho que só a gente tem. Consegui pegar a refém que está na mão do bandido por uma festinha e tal. Puxa vida, aquela é uma imagem importante. Então me conta como é que é. Eu vou lá, olho a imagem, descrevo a imagem, conto como é que a gente conseguiu aquela imagem. Então é sempre um trabalho de parceria, muito gostoso por isso. Eu acho que televisão envolve depois ainda um editor que vai pegar a matéria, que vai montar essa matéria. E eu te digo que quando eu cheguei, eu já fazia tanta entrada ao vivo que não me assustou muito o estúdio, sabe? Eu até acho que chegou na hora certa, porque eu também estava um pouco cansado da rua. A rua é terrível, a gente às vezes fica de manhã, de tarde, de noite, à espera de um desfecho de uma situação, às vezes de violência, às vezes a gente espera muito uma entrevista que não vem. Então, todos os imprevistos acho que eu podia ter vivido na rua, eu vivi. Então, quando eu fui para o estúdio já é um ambiente que a gente domina um pouco mais o imprevisto, né? Você tem a luz ali que não vai apagar, a luz está certinha, o estúdio é bonito, é lindo, permite que você circule de um lado para outro. Eu tenho um ponto eletrônico, onde os meus amigos também aproveitam e falam, Sandro, informação de última hora, aconteceu tal coisa. Eu já rebato essa informação, já repasso para o telespectador também. Então, para mim foi natural, eu acho que já estava na hora mesmo, né? O meu chefe não gostou muito na época, ele falou, não, você ainda tem muita lenha para queimar na rua, mas eu já tinha feito bastante coisa, programas de natureza, entrevistando políticos, viagens internacionais. Então o jornalismo me proporcionou muitas experiências. Eu acho que essa da apresentação era o que faltava e eu estou feliz em fazer a apresentação até hoje. Obrigado. Bom, de novo, boa tarde, Sandro. É um prazer estar com você. O prazer é meu. Eu queria fazer uma pergunta que é um ponto que você falou até um pouco antes no off, que é a importância desse ambiente da redação, esse preparo que tem que ter no backstage, que às vezes não é tão visto pela grande população.
e um ambiente assim amigável, onde você possa ter erros, você possa ter momentos difíceis, mas que você sabe que vai ter um ambiente de suporte das pessoas. Bem isso mesmo, como você falou. Às vezes você vai para a rua e a notícia está em movimento ainda, né? No tempo da reportagem isso acontecia muito. A gente tinha o rádio no carro, tinha depois o celular, né, que foi mais recente, mas a comunicação e esse pessoal que está apurando, olha, Sandro, esse acidente que aconteceu aí acabou provocando uma fila lá na outra estrada. Então, quer dizer, vai um repórter para o acidente, ou eu, ou outro, e vai outro repórter para outra estrada que está congestionando o trânsito por causa de um acidente. Estou fazendo uma situação simulada para você perceber o quanto tem que ter essa retaguarda que vai fazer com que a cobertura seja a mais completa possível e a mais verdadeira possível, né? Quando você tem várias pessoas trabalhando em busca desse resultado, esse resultado vem com mais qualidade, vem com mais informação para o telespectador e ajuda ele a decidir. Usando esse exemplo que eu estava usando agora do acidente de trânsito, olha, tal estrada ficou mais congestionada. Opa, talvez seja a hora dele ficar mais um tempinho em casa, esperar o trânsito baixar um pouquinho o movimento, e aí sim ele vai sair para fazer a viagem dele. Então, esse jornalismo colaborativo ajuda a fazer uma prestação de serviço melhor. Quando a gente tem uma equipe unida, uma equipe que funciona, todo mundo pensando no bem do outro, né? Ó, tá aí, mas olha, fique atento que está acontecendo tal coisa. Então a gente acaba fazendo uma cobertura melhor quando está todo mundo imbuído dessa vontade de fazer e de trazer a melhor informação para o telespectador. É sempre muito bom saber que tem esse ambiente favorável. E uma outra pergunta que seria, como é que você acha que vem sendo aplicado agora o crescente aumento da tecnologia, uma tecnologia que ajuda, né, a fazer um jornal muito melhor para o espectador, você ter esse trabalho assim, de poder estar se comunicando em várias áreas ao mesmo ponto? Olha, vou te contar, quando eu comecei a trabalhar, a equipe tinha 4 pessoas. Era um motorista, um operador de áudio, ele ficava com o fone no ouvido e uma caixa onde ficava uma fita gigante, né, que era um gravador, né, o operador de áudio. Dessa mesma máquina saía um cabo onde estava a câmera do cinegrafista, ela estava ligada nessa máquina, era como um gravador antigo, né, só que gravava a imagem. Então era uma equipe de 4 pessoas, o motorista que nos levava, o repórter cinematográfico que fazia as imagens, o que cuidava do áudio e o repórter que aparecia para fazer a passagem, a participação dele. Então era muito complicado porque demandava um número muito grande de pessoas, né? E a tecnologia foi tornando isso muito mais simples, né? Hoje com um celular, qualquer repórter em qualquer lugar do planeta pode transmitir uma informação, às vezes até ao vivo, né? Se ele estiver ali conectado, ele está ao vivo e pode estar mostrando aquilo que está acontecendo e que a gente precisaria dispor de um carro para levar a gente até lá, dessa equipe toda junto, e quando chegasse talvez esse fato já não estaria nem mais acontecendo. Então a tecnologia trouxe uma urgência para a nossa profissão que ela é muito boa e ela é necessária. A gente não pode dar uma informação atrasada, né? Se ela está acontecendo, vamos botar ao vivo, vamos botar o que está acontecendo no ar, né? Aí a pessoa que está em casa toma as suas decisões. Puxa, voltando a falar no exemplo da rua, do trânsito, né? Tal lugar está congestionado? Opa, vou esperar um pouquinho, não vou sair de casa agora. Ou não, ou vou pegar o outro caminho que deve estar mais liberado porque aquele ali eu já vi que está confuso. Então, é uma prestação de serviço que ficou muito mais facilitada pela tecnologia. Muito obrigado, senhor. Imagina, eu que agradeço. Boa tarde, Sandra. Eu sou a Mariana. É um prazer estar aqui com você hoje. E, bom, eu acredito que assim como eu, outros colegas que vão estar nos assistindo também, tem muita dúvida de qual área do jornalismo seguir, né? Tanto que a gente entra na faculdade e vê aquele mundo de oportunidades para a gente seguir. E a minha pergunta é sobre se você sempre teve esse interesse de apresentar o jornal, ou foi algo que você pensou desde a faculdade, ou teve alguma coisa específica que fez você despertar esse interesse? Olha, deixa eu te contar. Boa pergunta, porque quando a gente começa, a gente não escolhe. Vem uma pauta toda manhã, você pega essa pauta, vai para a rua e vai cumprir essa pauta. Eu cobri muitos casos de violência, sabe? Violência mesmo, né? De polícia, de sequestros, de vendavais que destruíram cidades. Isso tudo não é bom, sabe? Assim, é necessário cobrir, mas não te faz bem. Assim, você fala, puxa vida, estou eu aqui no meio dessa tragédia, tenho que relatar isso. Mas é o nosso papel. A gente tem formação e informação para fazer isso, para levar essa informação para casa das pessoas. O que mais me encantou nesses últimos anos, e eu tive a felicidade de ter excelentes parceiros para trabalhar comigo, foram programas de natureza. Assim, eu adoro me meter no meio do mato, ver
o trabalho dos pesquisadores, saber que eles estão descobrindo coisas para preservar determinada espécie, saber que eles estão descobrindo coisas que podem ameaçar o nosso meio ambiente. A gente está aí vivendo essas questões ambientais aí como nunca vivemos, né? Incêndios, mudanças climáticas, e isso sempre me encantou. Então eu acho que, de alguma forma, eu consegui fazer vários programas que eu guardo, alguns que eu guardo gravados, outros que os amigos guardaram para mim, e que eu tenho orgulho de ter levado uma boa mensagem. Essa mensagem de respeito à natureza, de respeito às pessoas que vivem dessa natureza, e que hoje está aí esse mundo questionando todas essas coisas, né? E a gente com elevação de temperatura, com o risco aí do planeta não suportar, e cuidando muito pouco do nosso meio ambiente. Eu acho essa área maravilhosa, então eu me sinto muito feliz em ter podido realizar vários programas de natureza que me levaram para geleiras no sul da América do Sul. Aliás, me deixaram... No bastidor tem muita brincadeira quando a gente está fazendo. Eu estava lá gravando no iceberg e eles pegaram o barco e foram embora, me largaram lá no iceberg. Mas foram fazer imagens das outras. Falei, não, mas os bichos são terríveis, sabe? A gente faz, na verdade, assim, a gente faz com muita alegria, com muita diversão. Então tem também a brincadeira, tem um momento de brincar. Deixa o Sandro lá, enquanto isso a gente vai fazendo as imagens. Me largaram lá, eu falei, meu Deus, se eu escorregar aqui, eu vou parar nessa água gelada, eu morro, né? Mas estava no meio do iceberg aqui no Polo Sul. Mas e tanta coisa gostosa, a floresta amazônica, né? Eu fiquei tão feliz uma vez, e às vezes a gente não está com a pessoa que é a fonte, ela não tem disposição de ir ou não pode ir, e a gente vai gravando, vai fazendo as coisas, procura não errar nos textos, assim, não ser muito categórico para que aquilo amanhã depois seja desmentido, no caso de natureza principalmente, né? E eu vou contar uma história para você que eu guardo com muito carinho. A gente estava já terminando um programa na floresta amazônica, e apareceu um bichinho desse tamanhozinho assim, bem pequenininho, e tinha um rabinho, e estava longe da gente. Com o zoom da câmera, o cinegrafista trouxe esse bichinho para perto. Ele me chamou para olhar e eu falei, meu Deus, parece um esquilo, o que será que é, uma carinha? E ele tão pequenininho que ele se alimentava daquela seiva da árvore, quando solta aquela colinha, né? E o bichinho ali fazendo se alimentando. Não sabia o que era, não tinha nenhum técnico por perto, não tinha nenhum pesquisador. Vamos levar a imagem. Levamos a imagem. Chegou no Rio a mesma coisa. Puta dúvida, o que é, o que não é e tal, né? Vamos levar para um especialista. É um especialista aqui que entende do assunto. É um especialista em primatas, está com cara de ser um macaquinho. Quando a gente mostrou a imagem para ele, ele chorou, porque ele foi pesquisador durante muito tempo, já estava idoso, chorou de emoção de ver que a gente tinha filmado o menor macaco do mundo. O menor macaco do mundo, que se alimenta daquela resina das árvores. Tem um pouquinho desse tamanhozinho assim. E ele ficou encantado. Ele falou, olha, ele é do tamanho de uma caneta, ele tem o peso de um pãozinho francês, de 50 gramas ele pega. E o cinegrafista, sem saber, a gente estava gravando, vamos gravar, né? Não vamos perder a imagem. Então, às vezes as coisas acontecem por acaso, né? E acabam rendendo histórias belíssimas, porque foi um achado. E ele deu uma entrevista super emocionada pra gente, falando daquilo, do bichinho, da raridade que a gente conseguiu, que ele é um bichinho muito arisco mesmo, né? Mas a gente estava bem longe com o zoom da câmera e conseguimos. Então são essas histórias que eu guardo para assim, pro resto da vida, né? E esse público que lida com natureza, eles têm um astral maravilhoso, assim, são capazes de dormir em barraca, de dormir em rede, de passar às vezes necessidade, uma fome, que a gente já teve programas que um helicóptero desceu a comida pra gente, porque não tinha como chegar no meio da gente. Marcamos ali uma latitude, longitude ali, eles acharam a gente, soltaram, baixaram a comida por uma corda para a gente se alimentar, porque não podia sair de lá, senão não dava tempo de voltar. Então eu sou encantado com o programa de naturezas. Acho que se tivesse a oportunidade ainda de fazer, e os cabelinhos brancos vão ajudando também, né? Porque a gente vai ficando mais... a gente sabe do que quer, sabe o que quer fazer, né? Eu gostaria de fazer, é uma coisa que eu gostaria de continuar a fazer. A apresentação para mim é uma novidade ainda, né? Eu ainda acho que estou aprendendo, né? Não sou o bambamã da apresentação. Mas eu acho que todo esse tempo que eu tive de reportagem acaba, de algum jeito, credenciando um pouquinho. As pessoas me conhecem. Então, é o Sandro da reportagem, é o Sandro que agora está apresentando. Então, também tem um pouco de credibilidade ali que pesa também, né? Eu estou muito feliz, eu gosto muito de jornalismo e acho que não falei outra coisa na minha vida, sabe? Até pensei em jogar futebol, mas eu era perna de pau, não tinha muito futuro. Pensei em fazer outras coisas, publicidade, assim, mas quando eu achei o jornalismo, eu me encontrei. Sou muito feliz com o que eu faço.
Ai, que legal, essas experiências são até um incentivo pra gente que tá no primeiro período para continuar. Bom, para dar continuidade à nossa entrevista e fazer uma última pergunta, eu gostaria de chamar a Stephanie. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço. Eu falo muito, gente. Bom dia, Sandra. Bom dia, obrigada Stephanie. pelo nosso convite, por aceitar o nosso convite. É um prazer. Eu gostaria de te perguntar, a gente sabe que a televisão se sobressai a quase todos os outros veículos, né, em questão de audiência. Mas ainda assim, está cada vez perdendo mais audiência do público jovem. E o jornalismo é uma profissão que se molda a cada ano. Os jornalistas eles estão se reinventando na maneira de fazer o jornalismo. E você, como apresentador que já tem anos de experiência na profissão e acompanhou de perto essas mudanças, de que maneira você enxerga isso? Você acha que existe alguma solução para recuperar essa atenção do público jovem para o jornalismo televisivo? Eu acho que a solução é qualidade da informação, qualidade no trabalho que a gente leva. Eu sempre brinco que a gente não deve usar palavras muito difíceis, porque nós temos uma população que tem baixa escolaridade, uma boa parte da população. A gente não deve usar termos em inglês, porque as últimas pesquisas que eu vi falavam que 5% das pessoas, dos brasileiros, falam inglês. Então, usar termos mais simples, usar termos que sejam inclusivos, que você possa permitir que todas as pessoas, desde aquela mais humilde até aquele que teve a chance de fazer pós-graduação, mestrado e tudo, que todas elas possam entender aquilo que a gente está falando. Eu acho que esse é o caminho. O caminho não é a banalização, e sim a simplificação. A gente conseguir falar tanto para o doutor, quanto para a pessoa que não teve oportunidade de estudar. Eu acho que a televisão é um meio ainda muito importante, ela traz a notícia agora com a tecnologia na hora, ela traz ao vivo, as coisas estão acontecendo e você está vendo as coisas no tempo em que elas estão acontecendo. Eu só acho que é isso, a gente não pode ter nenhuma arrogância de achar que estou falando para alguém para um público muito sofisticado. Não, humildade. Fale para todas as pessoas que você vai estar se comunicando. Eu acho que a saída da televisão, eu nem vejo essa crise que às vezes se propaga, eu acho que a saída da televisão é isso, é fazer um jornalismo que converse com as pessoas, que as pessoas entendam, e a gente nunca vai perder esse telespectador, porque vai parecer uma conversa. Quando ele, olha, entendi tudo o que ele falou, se ele estiver na frente da televisão, e eu estiver fazendo um texto para ele entender tudo que eu falei, que maravilha, cumprimos a missão, né? Eu fui o emissor da mensagem, a mensagem chegou até ele, e ele captou e entendeu. Então, eu acho que a gente tem que ser, eu prego sempre a humildade. Pensa em quem está em casa. Pensa em quem está em casa, às vezes cozinhando, a panela está fazendo barulho, o cachorro está latindo, aquele ambiente doméstico da casa, né? Pense que é nesse ambiente que você vai entrar, você vai falar. Então, com humildade, com respeito ao telespectador, explicando para ele as coisas mais difíceis, tentando traduzir, é nossa tarefa fazer isso, né? Eu acho que por isso a TV tem ainda um longo caminho a percorrer, ela ainda vai ser um veículo de muita aprovação pelo telespectador e de muita relevância para a sociedade. É isso. Obrigada pelo... Imagina. Então, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Mais uma vez, muito obrigada, Sandro, né, pela paciência, né, pela disponibilidade de nos atender. E muito obrigada. Olha, eu quero dizer para vocês que todos nós que já somos profissionais há bastante tempo, a gente se renova quando vê no rosto de vocês a curiosidade, quando vê no rosto de vocês a vontade de aprender. Então eu desejo do fundo do meu coração que hoje eu estou aqui com 5 pessoas e que amanhã eu possa estar com 5 colegas de trabalho, que são vocês, né? Que possam estar aqui na nossa redação, experimentando jornalismo, fazendo produção, indo para a rua, fazendo reportagem, apresentando o jornal. Eu desejo muita sorte para vocês. É uma profissão encantadora, porque fala da vida da gente, fala da vida das pessoas. Então, nunca tem um dia monótono, nunca tem um dia chato. Ele é sempre instigante, provocador e que nos faz tentar dar o melhor que a gente puder dar para que exista a comunicação, para que exista essa conversa que a gente gosta de levar para as pessoas que estão em casa. Então, foi um prazer falar com vocês. Ter uma nova visão da vida, do que acontece no cotidiano. Então, essa profissão que nos move a cada dia. A gente tem que, eu até brinco de uma definição que o jornalista do dia a dia, assim, que vai para a rua, é uma espécie de anticientista, né? Porque quem que é o cientista? O cientista é aquele cara que de uma molécula
ele examina tudo, ele sabe tudo. A gente, de tudo, sabe um pouquinho, né? Porque amanhã você pode estar na frente de um economista, você pode estar na frente de um médico que descobriu uma vacina maravilhosa e você vai aprendendo um pouquinho de tudo, né? A gente normalmente não consegue se aprofundar muito no jornalismo diário, mas a gente sabe um pouquinho de tudo. Então, outra definição que eu também tenho é do médium, né? No espiritismo, o médium é aquele que traz a informação que está num plano para um plano que a gente possa entender. E a gente faz isso todo dia, né? Às vezes é uma questão muito complicada, difícil de entender, e você com o teu talento e com o entrevistado ajudando, você fala, vamos falar de um jeito mais simples, para que a Dona Maria e o seu José, que estão sentados lá no sofá, entendam também. Então é uma profissão que abre horizontes, ela acolhe, ela é democrática. Então todos têm que ter essa percepção e o entendimento do que a gente faz. Eu sou muito feliz e fico muito feliz em ver vocês aqui buscando essa profissão. Sucesso para vocês! Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Volto com vocês.